Boa noite, gente. Eu tô entrando aqui aos pouquinhos, eu tô tentando fazer essa live direto no YouTube, Facebook e Instagram. Então, se eu não estiver olhando exatamente para a câmera que você tá me vendo, é porque eu tô aqui tentando dar conta dos 3 aparelhos. Deixa eu só digitar aqui. Bem, eu vi que já tem bastante gente entrando no Instagram, principalmente. Deixa eu só... Eu só queria que vocês, por favor, me dissessem se vocês estão me ouvindo bem. Tudo ok? Todo mundo me ouvindo bem no Instagram? Sim, eu tô vendo que já tem gente acenando, tô só me acertando aqui. Tá, só faltava entrar no YouTube ao vivo. E no YouTube eu nunca fiz ao vivo, já fiz no Instagram, já fiz no Facebook, mas nunca tinha feito no YouTube. Tanto que eu nem divulguei que eu ia estar ao vivo no YouTube também por conta disso, não sabia se ia dar certo. Bem, mas agora que já está funcionando nos 3 e já são 10h04, como a gente combinou que ia começar 10 horas, quem já sabia e estava preparado já está chegando. Tô vendo que tem umas mensagens subindo. Obrigada, Elaine. Elaine falando que gosta das dicas. A Mayra chegou. Oi, tá ouvindo bem? Lá no Facebook, lá no Instagram já tem acho que 28 pessoas. Já me disseram que o som tá bom também. Bem, então acho que a gente pode começar, né? E lembrando, para quem entrou agora, se eu não estiver olhando para a câmera que você tá vendo, é porque eu tô tentando gravar nos 3 ao mesmo tempo. E aí eu olho para um dos 3. Bem, primeiramente, obrigada pela companhia de vocês. É sempre um prazer fazer a live. A interação fica muito maior. No dia a dia a gente posta as novidades, as dicas, mas a interação acaba não sendo tão grande como a gente tem com uma live que a gente acaba se encontrando e podendo estar realmente trocando. Então, se vocês tiverem perguntas durante e depois podem mandar. Se por um acaso eu não conseguir ler a tempo as perguntas de vocês, eu respondo depois, prometo, tá? Bem, hoje já é dia 15 de janeiro, a maioria tá de férias ainda, mas a gente já pensa na volta. E para quem não pensa, vai assistir esse vídeo depois, se eu conseguir deixar ele gravado. No ano passado, exatamente há um ano e pouquinho atrás, eu fiz aquela série de vídeos no YouTube com 5 vídeos que falava de um planejamento para cada dia da semana de volta às aulas. Eu não pretendo fazer uma outra série como aquela, porque na minha rotina eu não vou replanejar a minha primeira semana inteira. O primeiro passo que a gente tem que fazer é relembrar como foi a primeira semana do ano anterior. A gente faz uma avaliação, a gente repensa aquilo que funcionou e que merece ser colocado em prática de novo, e aquilo que não funcionou tão bem ou aquilo que poderia ser melhor, a gente repensa, refaz ou substitui por outra coisa, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou retomar os vídeos do ano passado. Não vou falar sobre os vídeos porque eu sei que a maioria já assistiu. Se tiver alguém que não assistiu os vídeos do ano passado, a minha dica é que vocês assistam depois da live, aí pode ser que muita coisa que eu esteja falando faça sentido. Eu tô vendo a professora Gerciane dizendo que algumas coisas irei fazer novamente, os palitinhos principalmente. Os palitinhos eu faço todo ano também. Palitinho, e eu faço em todas as turmas que eu dou aula. Como eu disse pra vocês, eu não sou professora de uma turma só, eu já disse isso em algum vídeo anterior. Eu tenho 5 turmas e eu só dou aula de língua portuguesa ultimamente. Então os alunos passam 40 minutos na minha sala tendo aula de língua portuguesa todos os dias. E
como eu tenho algumas turmas que eu tinha no ano passado, eu vou repetir algumas coisas e vou trocar outras. Mas o objetivo dessa live é a gente pensar na primeira semana de aula. É claro que eu vou dar dicas novas também, mas a gente vai repensar naquilo que já foi feito. O primeiro tópico que eu coloquei aqui pra gente falar é da importância da primeira semana de aula. Como eu já disse isso em todos os vídeos e já repeti em outras dicas, ela é fundamental. Às vezes a gente não para ter a noção do quanto ela é importante, porque é muito mais fácil a gente continuar de uma forma que a gente iniciou e que foi ideal, do que a gente ter que trocar durante o ano. Se precisar, é claro que a gente vai trocar, mas começar do jeito que a gente quer que o ano inteiro continue é muito melhor. Eu tô vendo as mensagens, eu tô falando e vendo as mensagens, os palitinhos realmente fizeram sucesso, né? Um monte de gente tá comentando aqui. Tem gente me perguntando qual é o meu canal no YouTube. Eu adoro ensinar, tá? Tudo que for relacionado às minhas redes sociais vai ter o nome de Eu Adoro Ensinar. Eu adoro ensinar no Instagram, no Facebook, no YouTube, tá? São os primeiros vídeos que eu postei lá atrás. Eu vou falar do palitinho, tem alguém me perguntando, espera só um pouquinho, tá? Só pra gente não perder o fio da meada. Bem, vamos lá. A minha primeira semana de aula, o objetivo dela, independente de uma turma de primeiro ou quinto ano, seja qual for, e se é uma turma que eu sei que tem alunos novos ou alunos antigos, o meu objetivo tem que ser socializar. Os meus alunos precisam conhecer uns aos outros e eu preciso conhecê-los. Eles precisam estar felizes. Felizes no sentido de eu tenho prazer de ir para a escola, eu tenho prazer de conhecer os meus amigos, eu tenho prazer de passar tempo com a minha professora. A primeira semana vai dar o tom, vai mostrar o que é a sua aula, quem é você. Além disso, ela precisa ser uma medição para você, da turma que você tem, né? A gente pode estar dando aula há 20 anos para o mesmo nível e cada ano a gente tem alunos com saberes diferentes, com bagagens diferentes, realidades. Então a gente vai começar a conhecer os nossos alunos para planejar a semana seguinte a partir do diagnóstico que a gente faz na primeira semana. Então a gente socializa, a gente faz diagnóstico e a gente implementa rotinas. Rotinas que você vai usar o ano inteiro, elas já vão fazer parte da sua primeira semana de aula. Ela é fundamental, porque mudar uma rotina é muito mais difícil do que já começar o ano com a rotina certa. Então, tendo em mente a importância da primeira semana, a gente parte para a avaliação da semana anterior. E aí, o que eu vou dizer para vocês? Assistindo aos vídeos, o que eu percebo da minha primeira semana de aula do ano passado é que, por exemplo, o primeiro dia de aula e o segundo dia foram... eu tô pensando no vídeo. Se você não assistiu, você vai assistir depois da live, tá? Pensando naquele meu planejamento, foram dias muito cheios para mim. Esse ano eu vou dividir um pouco mais. Eu vou fazer as atividades que eu planejei no ano passado, mas eu vou diluir um pouco mais o primeiro e o segundo dia no restante, porque foram dias que ficaram com atividades demais e cheios demais para 2 primeiros dias. E como eu tinha turmas de alunos que já se conheciam, eles queriam falar, queriam contar das férias naquela dinâmica que a gente fez. Então, foram dias que eu planejei muita coisa para esses 2 primeiros dias e precisei diluir no restante da semana. Eu não vou falar especificamente de uma atividade para cada um dos 5 dias, mas eu vou citar algumas que eu acho importantíssimo que vocês mantenham na rotina de vocês, tá? Primeira coisa que eu acho fundamental e que eu coloquei no planejamento é que todos os dias vocês tenham uma atividade de interação. Né? Os alunos se conheceram em uma dinâmica no primeiro dia de aula, você vai repetir com batata quente, você vai repetir com dramatização, você vai repetir com aquele download que eu dei para vocês do caça ao colega. Então você está fazendo com que os seus alunos se integrem, se conheçam, troquem informações sobre eles
não só no primeiro dia, mas da segunda até a quinta-feira, você vai repetir atividades que façam com que os seus alunos troquem informações sobre eles. Através de leitura, através de texto, a gente fez isso, lembra que eles escreveram um texto e aí depois eles tinham que ler para a turma, pensando em, eu vou repetir, mas de formas diferentes de segunda a sexta-feira. Então, tenho dinâmicas de quebra-gelo e interação todos os dias. Isso eu faço questão de repetir em todas as turmas. Fundamental, criação de combinados na primeira semana de aula. Vocês têm as plaquinhas para download. Tem um vídeo só sobre comportamento em sala de aula, então eu não vou me estender sobre criação de combinados, mas a nossa criação de combinados foi no segundo dia, junto com o sistema de controle de turma. O que eu vou falar agora é o que não tá nos vídeos, tá? Porque eu vou pedir que vocês assistam e vejam sobre disciplina também, que eu acho um tópico fundamental. E aí a dica que eu vou dar agora tem muito a ver com a minha experiência de escola internacional. Vocês sabem que eu trabalho numa escola americana, então nem todos os professores são brasileiros. A gente tem um número de professores brasileiros e um número muito grande de professores de outras nacionalidades, e não são só americanos, não. Professores do mundo inteiro. O que a gente sempre nota, o professor estrangeiro, quando ele participa de uma aula de um professor brasileiro, ou às vezes quando vem alguém assistir a nossa aula, é o seguinte: nossa, mas o professor brasileiro, a aula do professor brasileiro não tem a organização e os alunos não sabem esperar, os alunos não sabem se comportar. Não faz parte da nossa cultura. Por exemplo, tá o quê que não faz parte da nossa cultura? Eles olham e eles esperam, por exemplo, que eu faça uma pergunta para minha turma, eles não esperam que os meus 20 alunos respondam. Eles esperam que o aluno levante a mão, que o professor diga quem vai responder e só aí esse aluno fale. Pensando assim, é o mundo ideal. Nossa, isso nunca vai acontecer na minha turma. Mas depois que eu comecei a assistir a aula de professores com outras culturas, a gente passa a tentar incorporar na nossa. Então, uma das coisas que eu faço, essa coisa do levantar a mão para falar, que é um hábito muito difícil de se criar em crianças pequenas, mas é possível. O que eu faço? Criamos os combinados, tá? Os vídeos estão no YouTube, no final eu dou todas as dicas. Criamos os combinados, combinamos que todas as vezes que o meu aluno quiser falar, ele vai levantar a mão e vai esperar a professora dar a palavra. Eu uso essa linguagem o tempo todo, dar a palavra é sua, a palavra é sua. Durante a primeira semana, você vai escolher um hábito que você quer treinar com seus alunos. E aí é treinar mesmo, a gente está falando de behaviorismo, é o controle de comportamento, tá? Eu vou escolher levantar a mão na primeira semana de aula. Eu vou fazer no meu quadro, ou em algum canto da minha sala, um símbolo. Então, eu vou desenhar uma mão num canto da sala. A gente pode brincar com um timer, a gente pode colocar um chocalho, pode ser um apito. Durante a primeira semana de aula, todas as vezes que você apitar ou você tocar o seu chocalho, significa que vocês vão dramatizar uma situação. Então, a situação é levantar a mão. Deu 1h30 da tarde, toquei o chocalho, nós vamos treinar. Vou fazer uma pergunta. Como é que vocês têm que fazer? Levantar a mão. Então, eu pergunto, quem aqui viajou nas férias? Quem falar, você já vai dizer, não tá pronto. Joaninha não tá pronto. Joãozinho não tá pronto. Eu tenho que perguntar e vocês precisam levantar a mão. A nota desse teste foi 5. E aí daqui a 2 horas você toca o chocalho de novo e treina aquele hábito que você quer criar. No final de uma semana, se você for pelo elogio, seus alunos estão levantando a mão quando você faz uma pergunta e ninguém abre mais a boca. Na hora certa, é claro. Eu tô querendo criar um monte de crianças como se fosse uma escola militar? Claro que não. Eu vou dar a voz para todo mundo. Eu só tô criando o hábito de esperar a vez do outro, de esperar a sua vez de falar. E eu faço isso um hábito por semana, tá? O hábito de levantar a mão antes de falar. Outras coisas que a gente tem que fazer em sala de aula, por exemplo, a fila.
Nossa, deu a hora da fila, tem que ir para a aula de educação física. Todo mundo sai correndo para a fila, então toquei o chocalho, vamos ver a fila perfeita do segundo ano. Vai todo mundo fazer a fila do jeito que você espera. Eles fizeram de uma forma que você esperava? Elogia, fala que é assim mesmo, que você, na hora que eles estiverem passando pelo corredor, todo mundo vai olhar e vai achar fantástica aquela forma de fazer a fila. Então você vai ver todos os hábitos que você quer para o seu ano e você vai treinar, ok? Lembrando que eu já falei disso também, então não vou me estender. Essa coisa de, você vai treinar hábitos, uma coisa behaviorista. Eu digo sempre em qualquer aula que eu estiver dando. A gente vai pegar o que é bom de cada teoria. É claro que eu não vou querer que eu tenha alunos calados o tempo todo em sala de aula, não é isso. Mas tem a hora certa de falar. Então é uma coisa consciente. Eu vou ter um hábito, mas eu vou despertar a consciência do meu aluno do porquê que aquele hábito está sendo criado. Bem, combinados, treinar os hábitos durante a semana, um hábito por semana, e essa coisa de virar uma brincadeira é super legal, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Não? Sigamos em frente. Uma coisa que eu vou fazer de diferente sobre os combinados, porque, como eu já disse, eu tô numa escola internacional, então eu não tô começando o meu ano com turma nova em fevereiro. O calendário americano começa em agosto. Então, em fevereiro, quando tá todo mundo voltando às aulas, eu tô voltando também para iniciar o meu terceiro bimestre. Mas a gente está de férias desde antes do Natal. Então, esse recomeço, eu vou relembrar combinados, eu vou relembrar os hábitos de sala de aula, mas eu não vou conhecer os meus alunos, tá? Mas o que eu vou fazer agora para os combinados? Eu vou fazer uma atividade que eu vou pedir que cada aluno desenhe a sua mão, trace a sua mão numa folha branca com canetinha preta e depois eles vão recortar. Os meus alunos de primeiro ano, talvez eu tenha que dar uma ajudinha na hora de contornar a mão. Depois que eles contornaram a mão na folha branca, eles vão recortar essa mão. Eles vão escrever em cada dedo um combinado da sala de aula. Ser gentil, ajudar o meu colega, respeitar a professora. Então, em cada dedo da mão, eles vão escrever um combinado e vão botar o nome deles na palma da mão. E eu vou ter um caule e as mãozinhas vão virar as folhas da árvore, que vão ser os combinados que florescem em 2020, tá? Vai virar um mural da sala de retorno. Quando estiver pronto, eu mostro para vocês. Fica como uma dica nova para os combinados. Mudando de assunto, mas que ainda tem muito a ver com isso, além dos combinados, toda turma precisa ter um sistema de controle, tá? E aí, como a gente também tem um vídeo só falando sobre isso, você vai postar esse vídeo no seu canal. Vou, Yolanda. Eu tô fazendo a live pelo YouTube também, então vai ficar gravado direto lá no YouTube. E aí vai ficar lá para quem quiser assistir depois também. Se tudo der certo, porque eu nunca, como eu disse antes, eu nunca fiz live no YouTube. Então, se tudo der certo, o vídeo vai ser postado lá também, tá? Sim, ela tá falando dos palitinhos no Facebook. Bem, sistema de controle de turma é aquele sistema que você mostra para o seu aluno, que você dá recompensas, não necessariamente presentinhos, mas que você dá elogios e que você mostra que eles estão no caminho certo. Eu continuo esse ano com as minhas estrelas douradas, isso eu falo no vídeo da disciplina, tá? Eu tenho a foto dos meus alunos e no meu mural eu não foco na palavra comportamento, como eu disse, eu foco na palavra participação. Então o título do meu mural é como a sua participação foi brilhante hoje? E aí eu pergunto ao aluno, fulaninho, sua participação foi brilhante hoje? Alguns já dizem de cara sim, e aí eu concordo com você, parabéns, sua estrela foi brilhante. Aquele que a participação não foi tão boa assim, quando eu pergunto, ele mesmo já sabe. E a turma inteira já sabe que ele não foi comportado.
que ele não teve uma participação brilhante. Então, eles mesmos já dizem, ele não merece. Mas aí eu pergunto pra criança, Joãozinho, por que você acha que sua participação não foi brilhante? Eu tô trabalhando com behaviorismo, mas eu tô fazendo meu aluno pensar sobre a ação dele. Então, ele vai me dizer, ele vai ter que me dizer, se ele não me disser, eu peço ajuda da turma. Gente, então vamos ajudar ele a perceber o que não foi bom hoje? Como você pode melhorar? Hoje você vai ficar sem estrela, mas eu tenho certeza... Opa, tava escorregando aqui no Facebook. Mas eu tenho certeza que amanhã você vai ter a estrela porque você já sabe o que você tem que fazer para ser brilhante. Então eu vou sempre fazendo com que ele pense do porquê que ele não teve a estrela naquele dia. É uma coisa, como eu já disse, behaviorista, mas o objetivo é que eles pensem sobre as ações. Como trabalhar salas com alunos indisciplinados? Quem é? Dina. Dina, eu fiz 2 vídeos sobre disciplina na sala de aula. Esse sistema funciona com o terceiro ano? Funciona. O sistema das estrelas funciona com o terceiro ano. Eles têm uma competição um pouco maior, mas funciona. O que eu faço com o meu terceiro ano é... Quando eles terminam, eu começo por semana, depois eu troco. Quando eles terminam a semana e aí eu digo, todo mundo ganhou estrela a semana inteira, eu deixo eles escolherem uma atividade. Eu dou as opções, por exemplo, a gente vai fazer uma atividade de jogo, a gente vai fazer um bingo. Se 90% da turma tiver estrelas a semana inteira, tá? E aí a gente ganha recompensas se tem muitas estrelas brilhantes na sala. Mas funciona com o terceiro ano, sim. Até com o quarto ano funciona, tá? Quinto já fica meio bobo. Quinto, eles já estão se sentindo muito adultos, mas com o quarto ano funciona. Bem, a pergunta que eu comecei a responder foi a Dina, que me perguntou sobre alunos indisciplinados. Dina, eu fiz 2 vídeos só sobre disciplina na sala de aula. Era um tema tão extenso que um vídeo só não foi suficiente. Eu vou resumir muito aqui o que eu falei nesses 2 vídeos, tá, Dina? Mas eu te indico assistir os 2, porque eu vou fazer um resumão sobre disciplina na sala de aula. Primeiro, que eu acho um tema fundamental. Quando eu digo disciplina, eu não tô pensando em alunos que só ouvem, não falam, que não têm voz. Sabe aquela escola que parece perfeita porque tem uma diretora que grita, que impõe só pelo medo? Eu não tô falando disso. Eu tô falando de disciplina com consciência. Eu quero despertar nos meus alunos a vontade de fazer o certo, porque fazer o certo é bom, fazer o certo é o que esperam de mim. Primeiro de tudo, não adianta eu querer que os meus alunos não briguem, não gritem, respeitem uns aos outros, se eu só uso o grito na minha sala de aula. Se quando eu vejo um aluno conversando na hora que eu estou explicando, o que eu faço é dar um grito, é ameaçar, eu estou ensinando para eles como reagir quando você não está feliz. Então lembrem que o professor é um modelo. Não adianta pedir silêncio gritando. É claro que tem um dia que a nossa paciência acaba, tem um dia que você não tá tão bem como o anterior. O fato de eu dizer para você que você tem que pedir silêncio de forma pacífica, que você tem que agir com seu aluno da maneira que você quer que ele haja com os amigos, não significa que você tem que ser bonzinho, que você não precisa ser firme. Firmeza não tem a ver com grito. O seu olhar pode dizer muita coisa. Mas, dicas práticas, Dina. Primeiro, seja o exemplo, tá? Você precisa lidar com os conflitos através do diálogo. Isso é o que eu ensino para todos os meus alunos até do primeiro ano. Como que a gente resolve os nossos problemas? Conversando. Então, sempre que você precisar resolver um problema com a sua turma, invente um nome para isso, fala reunião de turma, a gente precisa conversar sobre o que aconteceu aqui. Vamos conversar, vamos pensar em possibilidades. Bem, você é o exemplo. Primeira coisa básica. Segunda coisa, você precisa de um sistema de controle de disciplina. Aquilo que eu estava falando das estrelas, se não for as estrelas, se você tiver eu mostrei que já trabalhei sistema de cartão, o sistema, depois posto o cartaz das estrelas douradas. Tá no vídeo,
tá no vídeo. Quem? Marília? Marília, no vídeo da disciplina, eu coloquei as fotos do cartaz, estrela dourada de EVA, colada com velcro, mas eu posto de novo, não tem problema, mas tá lá no outro vídeo. Bem, sistema de disciplina é fundamental, porque ele é um argumento que você tem na sua sala para parar e fazer o seu aluno pensar na atitude dele. Então, por exemplo, eu estou dando a minha aula e um menino, sistema de controle de disciplina, tá? Ou sistema de controle de turma, ok? Eu estou dando a minha aula e eu vi que Joãozinho jogou um estojo para o outro amigo e eles não estão me ouvindo. O que eu faço? Eu paro. Eu vou para perto do meu mural das estrelas e eu digo, gente, eu tô vendo gente com comportamento, aliás, com atitudes que não são brilhantes. A gente vai ter que relembrar todos os nossos combinados do primeiro dia. Combinados são fundamentais, porque eu só sigo a regra que me foi apresentada, tá? Então não acho que seu aluno sabe tudo, ensine tudo para ele. Eu paro na frente do meu mural e relembro. Quem estava fazendo algo de errado já sabe que é com ele, às vezes já pede desculpas. É claro que eu não estou falando de casos com alunos com transtornos, alunos com TDAH, que a gente, em casos mais severos, a gente precisa de atitudes específicas para esses alunos. Eu estou falando no geral, porque a maioria dos nossos problemas não são de alunos com transtorno, não. São alunos sem limite, ok? Sem limite, independente de ser em casa ou na escola, mas a gente está falando de limites. Então, limites são criados desde o primeiro dia. Uma coisa muito importante, que eu também disse em algum vídeo anterior, é, às vezes a gente acha que o aluno sabe o que a gente espera dele. Não conte com isso, não conte. Ensine tudo o que você espera do seu aluno. Ensine como que você espera que ele entre na sua sala. Ensine como que você espera que ele se comporte no recreio. Ensine como que você espera que ele interaja com outros alunos. Ensine onde ele vai guardar a mochila. Ensine tudo. Porque a partir do momento que você ensina, você pode cobrar. Eu não posso cobrar do João que deixou a mochila no chão se eu não disse a ele qual é o lugar certo. Para ele podia ser o chão. Pode ser que no ano passado, com a professora anterior, as mochilas pudessem ficar no chão. Então, por que eu dou sempre esse exemplo? Eu dei aula de inglês também por muito tempo, né? E quando eu dava aula de inglês, eu entrava nas turmas. Então, eu tinha esse contato com professores e turmas que não eram minhas. Agora eu tenho a minha sala, apesar de eu não ter uma turma fixa, os alunos vão até a minha sala. Mas quando eu ia à sala de outras professoras, é muito bom porque você aprende com a rotina das outras professoras. E aprende também o que não fazer, né? Tinha 2 turmas de um ano específico, não vou nem dizer qual, tinham 2 turmas de um ano específico. Quando eu entrava em uma das turmas, eu via alunos, sabe aquele aluno de sonho? Que você fala, gente, eu queria passar o dia inteiro nessa turma. E aí, a aula em seguida era na turma desse mesmo ano, só que da outra professora. Eu entrava lá e eu pensava, ai meu Deus, a aula tem 40 minutos, mas parece que ela dura 3 horas. Porque não tinha rotina, não tinha hábito. E a diferença era, porque é claro que eu ia dar limites também. Mas eu era professora extra, sabe? Era muita coisa para uma professora que só tá ali por 40 minutos. Quando você tem a sua turma, você define os hábitos dos seus alunos. Na primeira turma, as mochilas tinham um lugar certo. Eles sabiam como chegar. A minha aula era depois do recreio. A aula depois do recreio é sempre pior. Eles sentavam, arrumavam tudo no lugar, iam para as cadeiras e me esperavam. Eu tinha que ficar nem 20 segundos esperando para minha aula começar. Porque eles tinham uma rotina definida. Eles sabiam o que eles tinham que fazer desde a hora que eles chegavam do recreio até a hora que ia começar a minha aula. A outra turma não tinha rotina nenhuma. E aí, era um Deus nos acuda. Eu imagino para aquela professora passar o dia inteiro com eles, como era difícil. Ela gritava do começo ao fim da aula. E adiantava ela gritar? Não adiantava nada.
nada, porque era grito sem fundamentação. E aí não adiantava nada. Então, crie a sua rotina, porque você vai ver como seus alunos vão ser diferentes. Às vezes, aquele aluno que é considerado o pior da escola, com rotina fixa, firme, que você vai do primeiro ao último dia dizendo a mesma coisa, ele vai ficar diferente. E é claro, com amor, né, gente? Eu já vi tanto professor de criança tratando como se fosse adulto. É claro que a gente não trabalha por amor, mas a gente precisa trabalhar com amor. Tem um comentário aqui, gostaria também de ganhar o carinho dos alunos quando entramos como professora substituta. É uma construção, tá? Quando a gente entra como professora substituta, você vai construir o seu caminho. É mais difícil porque você passa menos tempo com os seus alunos e os seus alunos, tem alguém me dizendo, a Marise, é professora extra, os seus alunos, eles vão criar uma rotina com você também, só que você vai demorar um pouco mais de tempo do que quem passa o dia inteiro com eles. Mas, gente, não é difícil não, tá? Você cria a sua rotina que às vezes só vai funcionar na sua aula. Essa aula, por exemplo, dessa que eu citei, que era tumultuada, a gente criou a nossa rotina, levou muito mais tempo que o normal, mas a gente criou uma rotina que funcionou. A gente vai criando estratégias. A estratégia que eu vou ensinar para vocês agora, eu não falei em nenhum vídeo. Tem uma coisa que eu faço, e coisas pequenas, tá? São de várias coisas pequenas que a gente cria um excelente sistema de controle de turma, né? Em português é muito comum a gente falar manejo de turma. Um professor que tem um bom manejo de turma é aquele que tem várias estratégias para utilizar. Uma das coisas... Oi, Elzi, você chegou. Gente, a Elzi, ela chegou no Facebook, acabou de postar que chegou. A Elzi foi a primeira pessoa, eu acho, que assistiu meus vídeos. Então, Elzi, você entra, eu faço festa, viu? Um beijo. Sabe quando a gente se torna amigo online? Então, é isso. Voltando. Como eu estava dizendo, um professor que tem um bom manejo de turma é aquele que dispõe de várias estratégias para isso. Várias pequenas estratégias. Uma das coisas que eu faço que funciona muito, quando eu quero a atenção dos meus alunos, às vezes no começo da aula, ou quando eu faço uma atividade em par ou em duplas, que eu acho fundamental ter na nossa sala, é ter uma forma de você chamar a atenção dos seus alunos de volta para você. Eu treino isso também, tá? O que eu faço? Eu combino com eles que eu vou dizer 1, 2, 3... Quando eu falo 1, 2, 3, tem uma resposta certa que eles têm que me dar. A turma inteira responde junto. Agora é sua vez. Sua vez, vez da professora. Por isso que eles falam agora é sua vez. Então, quando eu digo, seja o que eles estiverem fazendo, 1, 2, 3, a turma toda junto. Agora é sua vez. E aí eu ensino para eles que eu vou falar 1, 2, 3, que todo mundo vai parar o que estiver fazendo e vai responder, agora é sua vez, vai largar o material, parar de conversar e olhar para mim. Treino isso por uma semana, tá? Faço aquilo no quadro, boto um símbolo no quadro e aí, hora de treinar 1, 2, 3. A gente para a atividade que estiver fazendo e treina. Gente, todo mundo conversa, todo mundo falando. Todo mundo começa a falar. E eu falo 1, 2, 3, todo mundo junto. Agora é sua vez. Alguém falou agora é sua vez, continua segurando uma folha e, gente, vamos fazer de novo. Porque não adianta falar agora é sua vez se não estiver olhando para mim. Ouvidos e olhos todos para mim. Gente, isso faz milagre. Tem alguém dizendo que usa 1, 2, 3, mas esquece a resposta maravilhosa. Olha, isso faz milagre, tá? Sabe aquele momento que eles estão numa atividade, às vezes você fez uma atividade que é para ter barulho, mas entrou alguém na sua sala para dar um recado. Você precisa do silêncio de todo mundo naquele minuto. 1, 2, 3, olha, é milagroso. Então começa a usar que vai dar certo, tá? Tem outros também. Esse é o que eu uso mais, mas tem outros também, tá? Tem uma pergunta. Salva esse vídeo que eu não tô conseguindo gravar. Oi, Lidiane, tudo bem? Que bom que você tá aí.
Ana Paula também usa 1, 2, 3, mas a partir de agora é esse com certeza. Que bom, Ana Paula. Eu geralmente chamo a atenção dos meus alunos cantando a música do Toy Story. Amigo, estou aqui. Ah, muito legal, muito legal. O importante, quem disse isso? Júlia. Júlia, acho muito legal. Talvez se você criar uma resposta, porque se você só cantar e eles não tiverem que fazer nada, pode ser que você fique cantando por mais tempo e demore um pouco mais. Então, você canta e talvez eles continuem a música, né? Se eles continuarem a música, fica bom. Ai, tem a Michele, não consegui ler seu nome, Michele, mas é porque eu tô longe do telefone. Você perdeu a parte do 1, 2, 3? Quando eu digo 1, 2, 3 e os alunos têm que responder juntos, agora é sua vez. Parar o que tá fazendo, olhar pra mim e juntos eles fazem isso e aí eu consigo silêncio onde quer que nós estejamos. Às vezes numa aula de educação física, na volta de um recreio, para começar a aula de um professor substituto, que às vezes eles ficam muito agitados, funciona super bem, tá? Você vai dar dicas de atividades para a primeira semana? Não é isso? O que a gente está fazendo? Eu gravei 5 vídeos no ano passado, um para cada dia da semana. Então, a gente está retomando tudo que foi falado nesses vídeos, o que a gente faria de diferente. Nos 5 vídeos, para quem não assistiu os vídeos, só para dar uma contextualizada, foram 5 vídeos com planejamento completo da primeira semana, do dia 1 ao dia 5, de segunda a sexta-feira. Eu também disponibilizei todas as atividades que eu mostrei nesses vídeos para download. E elas continuam disponíveis no blog, que é o site, tá? Eu vou postar na descrição desse vídeo que eu vou postar no YouTube, eu vou colocar todos esses links. Mas é muito fácil de achar. Se você colocar euadoroensinar.com, você vai para o site. Lá no site, as tags, você clica em download. Você vai ver todas as atividades que eu já dei download, que eu já disponibilizei download. Então, talvez a 4ª ou a 5ª seja da primeira semana de aula. E vai estar divididinho, primeiro dia, segundo dia, com tudo para você fazer o download para a sua primeira semana de aula. São materiais pensados para cada dia e para cada coisa, tá? Teve uma outra pergunta aqui, mas que eu não tô conseguindo... É o comentário da Elzi. Bem... Ali foi, eu já uso 1, 2, 3 e realmente faz milagre. Legal, Elisvânia. Perfeito. Eu fiz ano passado com minhas turmas, foi maravilhoso. Que bom, Rose. Esse 1, 2, 3 serve para um terceiro ano? Serve. Uso com o meu terceiro ano sem problemas. Sem problemas. Às vezes a gente acha que eles não vão gostar, mas o terceiro ano, eles ainda são crianças, sabe? Eles ainda curtem essas coisas, eles vão gostar sim. Pode ter certeza. Bem, uma coisa que eu vou falar e que é tema do curso até que começou hoje, lembram que eu postei o curso online? O primeiro curso que eu consegui transformar para o online foi o curso que eu achei que ia começar agora, começou agora dia 15 de janeiro, mas que as vagas terminaram em uma semana. Então, esse curso, a gente fala de tudo que é fundamental na rotina de um professor. Todas essas dicas que eu tô dando para vocês, elas fazem parte do curso, dentre muitas outras. Uma coisa que eu vou falar no curso que não foi hoje no primeiro dia e que é fundamental também, é um detalhe que eu vou dizer agora e que a minoria faz. Gente, deixa eu só ler um comentário aqui da Rita. Usei todas as suas dicas e deram super certo. Agora eu vou usar a dica 1, 2, 3. Legal, Rita. Bem, então a dica que eu vou dar agora, eu realmente espero que vocês usem, porque ela faz toda a diferença. A gente tem ouvido falar de metodologias ativas, a gente tem que ser mais moderno, a gente tem que trazer para a sala de aula coisas que façam o nosso aluno ser mais crítico, aprendizagem colaborativa, o aluno aprende um com o outro. Isso nem é novo, Vygotsky já dizia isso, né, faz tempo. E aí, muitas escolas, muitos professores já dizem, não, a gente está na linha 2.0, trazendo tudo que é novo para a nossa escola.
E aí você entra na sala de aula, você entra nas salas dessa escola e você vê carteiras enfileiradas como há 50 anos atrás. Gente, não existe aprendizagem colaborativa e metodologias ativas com alunos enfileirados. Se o que eu vejo é a nuca do meu colega, é muito mais difícil eu aprender com ele. Vamos pensar nisso. Uma sala de aula onde todos os meus alunos sentam enfileirados olhando para o professor, eu estou dizendo que ali naquela sala, o único ou a única pessoa que tem o saber, que controla o saber, é o professor. Que todos têm que parar e ouvir ao professor. Não é isso que a gente espera de uma educação moderna. A aprendizagem colaborativa é uma aprendizagem onde o seu aluno pode tirar dúvida com o colega, onde ele pode aprender com o amigo também. Eu não aprendo com meu amigo olhando a nuca dele. Então a gente precisa de formas de transformar a nossa sala de aula, né? Estratégias para transformar a nossa sala de aula. Eu tô de férias, eu não tenho como mostrar a minha sala para vocês, mas eu só coloco alunos enfileirados quando eu coloco em dias de prova. Tirando isso prova individual, porque dependendo da avaliação, ela não precisa ser individual. A gente vai falar de avaliação mais pra frente. Mas uma turma enfileirada não é uma turma onde o ensino é focado no aluno, onde o aluno é protagonista. Não é. Ok? Então vamos pensar nisso. Desde o ano passado, adorei essa dica, só não sei se minha coordenadora vai deixar. Explica a ela o porquê, tá? Explica a sua coordenadora o porquê que você quer fazer diferente. Não é simplesmente, eu cansei desse layout, eu quero um layout novo. Não é por isso. Existe uma pedagogia que embasa isso, existe teoria que dá embasamento para isso. Eu e a Rafaela é a minha colega de trabalho, aqui também do Eu Adoro Ensinar, ela é colaboradora. Nós fizemos no ano passado um workshop sobre a metodologia de sala de aula focada em aprendizagem colaborativa, tá? A gente chama de centros de aprendizagem. Cada centro de aprendizagem é um grupo e a gente transformou isso para um curso de um workshop que virou um curso. A gente ainda não transformou para o curso online, mas ele foi o bônus do curso agora que a gente fez, então a gente está transformando para dar nesse curso agora. O que a gente fez? A gente se inspirou, tá? Nem tudo que a gente vai fazer a gente precisa inventar do zero. A gente pode pensar em coisas que já existem e adaptar para o nosso formato. Então a gente se inspirou em outras metodologias de outros países, de outras culturas que já existem e a gente transformou para a nossa realidade. Então a gente trabalha por grupos, por centros de aprendizagem. A gente criou centros. Os alunos não necessariamente precisam estar fazendo a mesma tarefa ao mesmo tempo e funciona muito bem, tá? Eu quero muito transformar esse curso em um formato que seja, talvez vocês consigam, sem ter o mediador o tempo todo, para que seja mais acessível, porque quanto mais a gente fala disso, melhor é. Tá? Eu vou fazer outros vídeos e mostrar a minha sala de aula também para que vocês entendam no que eu tô falando. Bem, eu não pergunto à coordenadora se é bom pro aluno, tá valendo. Foi a Claudineia. A Valéria no Facebook diz que concorda comigo, mas não vejo essa realidade nas escolas. Valéria, essa realidade precisa começar. Ela já existe numa minoria muito pequena, tá? Ela precisa começar. Tudo que a gente precisa começar não é simples. Começar é muito mais difícil do que continuar, mas a gente precisa pensar que é possível. Não vai ser perfeito no começo, mas a gente precisa dar o pontapé inicial. Sem pontapé inicial, essa realidade não vai existir nunca. E
Para que essa realidade comece, depende do professor. Porque se o professor tem o interesse de colocar em prática, ele vai convencer as outras pessoas. Ou pelo menos ele vai tentar. Ele vai tentar provar que dá certo, até para ele mesmo, certo? O ano passado usei suas sugestões da primeira semana com as minhas prós e foi sensacional. Elas amaram as dicas. Que bom, Rai. Espero continuar assim. A Juliana Cruz, essa organização pode ser um círculo. Faço assim, todos ficam de frente ao outro. Juliana, o que eu sempre falo sobre a organização da sala de aula? A sala precisa ter um espaço para que vocês se reúnam. Então, tanto que vocês veem que no planejamento da primeira semana, em vários momentos eu falo de círculo. Algum canto da sala onde todos os alunos consigam sentar no chão juntos. Pode ter um tapete redondo, é o que eu tenho, não precisa ser isso, pode ser um lugar com sabe aqueles tapetes de EVA? E que você senta num círculo em cima daqueles tapetes, pode não ter nada no chão, você só vai sentar no chão vazio, mas eu gosto de delimitar espaços. Então, os alunos sabem que aquele espaço é o espaço que a gente se reúne para sentar no chão. Independente de ser quinto ano, eu sento no chão com o quinto ano também. A gente faz leitura em conjunto no quinto ano, eles leem produções textuais sentados no grupo também no quinto ano. Só que sentar em círculo, só o círculo, não dá para você trabalhar. Por exemplo, se você tem uma atividade, um desafio matemático que você vai fazer em trios, sentado no chão nem sempre vai funcionar. Talvez você precise ter cadeiras agrupadas, tá? Você vai fazer uma experiência de ciências. Você precisa ter um espaço com mesa em grupo para fazer isso. Eu vou fazer um vídeo, e aí eu vou ter que esperar terminar as férias, mostrando a minha sala de aula para vocês. É mais fácil do que só falar, porque vendo a organização, fica mais fácil de vocês entenderem como que vai funcionar, tá? Quando terá outro curso. Janaína, então, esse primeiro curso é a primeira vez que eu montei o curso online, foi pelo Google Classroom. Então, o Google Sala de Aula, né? É um curso que eu tô presente o tempo todo. O que eu tô fazendo agora? Eu tô tentando criar cursos onde a mediadora, no caso eu, esteja presente, que é esse, e cursos mais independentes, que vocês possam se inscrever a qualquer momento, tá? Mas ainda não dei conta de passar tudo isso para online. Tem um mosquitinho aqui. De passar tudo isso para online. Mas esse curso que começou agora, ele vai até fevereiro. Então, eu só vou abrir outro quando essas turmas terminarem. Eu tinha planejado abrir uma turma, mas acabei abrindo 3 turmas. E aí fechei as inscrições, porque senão eu não ia dar conta. Mas vamos pensar para fevereiro. Para fevereiro a gente abre outra turma, tá? Bem, deixa eu ver o que tem aqui. Eu trabalho com esse método colaborativo e faço o seguinte: alunos que têm mais facilidade, com alunos que têm mais dificuldade. Minha turma de 2019 tinha muitas dificuldades e isso me ajudou muito. E ainda elevei a autoestima dos alunos. Rita, exatamente isso que eu faço também, tá? Quando eu monto os grupos, quem define quem vai sentar com quem sou eu. E aí eu fico mesclando. Tá? Como assim mesclando? Eu coloco no grupo alunos que eu sei que vão se ajudar e dependendo da atividade eu coloco alunos com desempenho parecido. Então, dependendo do meu objetivo com a atividade, eu mesclo também. E eu faço mudança nos grupos mensalmente, tá? Mas é muito legal, tá? Tem rotinas que os grupos trazem para vocês, nossa, que são fantásticas. Bem, deixa eu mudar de tópico. Esse era o tópico que eu disse que ia fazer toda a diferença e que eu sei que é polêmico porque não é fácil de implementar, mas é possível, acreditem, tá? Bem, novidades, a Janaína disse que está aguardando o próximo curso. Fica de olho, Janaína, tanto no Instagram, no Facebook, que eu sempre divulgo por lá, tá? Assim que acabar essa turma, eu divulgo o próximo, mas é aquilo, eu não quero ter assim, uma quantidade de alunos muito grande que eu não consiga dar atenção. Então, quando abrir, vai logo porque acabou muito rápido. Como faço quando a classe é ímpar? Elaine, na minha sala, eu tenho grupos de 4 e grupos de 3.
tá? Nunca tive grupos maiores que 4, porque minhas turmas são pequenas. Então, eu divido os meus alunos em 4 grupos. Se você tiver, no caso, você cria mais um grupo, para não ficar com gente demais no mesmo grupo, senão não funciona, tá? E se você tiver menos, grupo com 2 também é muito pequeno, tem que ter pelo menos 3, tá? Você vai de acordo com o número de alunos da sua sala, ok? Mas 3 alunos funciona bem. Eu quero contar para vocês uma novidade que eu tô trazendo para 2020, que são os materiais da loja do Eu Adoro Ensinar. Não se preocupem, porque eu vou continuar, tá, trazendo downloads gratuitos. Isso faz parte da missão do Eu Adoro Ensinar. Mas tem um detalhe sobre a nossa profissão que eu quero compartilhar com vocês, que é sobre o empreendedorismo na área da educação. Até pouco tempo, a gente achava que professor é aquele que trabalha por amor, que professor é aquela coisa que você se doa, professor é a tia. Se a gente for pensar em todo o vocabulário relacionado a lecionar, é tudo que é doação, que não precisa de dinheiro, que é amor, que é isso, é claro, como eu disse antes, a gente trabalha por amor. Não conheço nenhum professor que faça um bom trabalho que não ame a sua profissão, tá? Mas a gente precisa valorizar o nosso trabalho, e isso não é comum na nossa cultura. Professoras de outros países, elas, além de dar aula, elas gostam de, por exemplo, criar materiais didáticos e criar lojas para professores, de divulgar trabalhos de aulas particulares. E às vezes a gente fica, mas você vai vender, tem que ser doação. Então eu tô pensando uma forma da gente criar uma rede de professores que empreendem e divulgar, seja com consultório. Ainda não sei exatamente como eu vou fazer isso, tá, gente? Então, se vocês tiverem ideias, vocês aí que também criam materiais, que vendem, ou que criam cursos, palestras, ou que vão divulgar atendimento online, também tem muita gente fazendo isso, ou que querem divulgar seu próprio atendimento na sua região, vamos pensar juntas numa forma da gente criar uma rede de professores empreendedores? Vamos pensar nisso? Como é que a gente consegue fazer isso? Todo mundo faz isso no mundo inteiro. Por que no Brasil a gente não pode fazer também? Valorizar o nosso trabalho, o talento de muita gente, que é esse. Pensando no empreendedorismo, eu estou inaugurando a loja online do Eu Adoro Ensinar. Uma das missões da loja e dos meus objetivos é não ter materiais com preços absurdos. Eu só coloquei, acho que são 8 ou 10 materiais que já estão disponíveis. Eu vou colocar durante o ano inteiro, mas se vocês olharem lá, onde tem material de 8, de 10, de 12, de 15, arquivos com 70 páginas que custam R$15, eu vou fazer um vídeo para cada material que tem lá. Eu não fiz ainda nenhum, mas se vocês estão curiosos por que tem lá, eu digo para vocês já irem conhecer os materiais que tem. Tentei colocar alguns que são muito usados no início de ano, então alfabeto de parede, alfabetário que eu crio com alunos ao longo do ano. Deem uma olhada, as roletas silábicas, estão muito legais, vão lá dar uma olhada. Lembra aquele material para usar com livros, literatura infantil, que eu disponibilizei 3 com vocês agora para a primeira semana de aula? Eu estou criando um arquivo com mais de 20 dessas folhas que servem para ser usadas com qualquer livro e que são super úteis. Elas fazem parte da minha rotina assim o tempo todo. Então eu quero convidar vocês para irem lá conhecer. Tá? Ainda tem pouca coisa? Tem, mas sabe aquilo? Eu não vou esperar estar perfeito para colocar no ar? Aquela coisa, não vou esperar o momento ideal tem que ser agora, isso com qualquer coisa. Então eu vou convidar vocês para irem lá no site euadoroensinar.com, tem a aba lá, loja, cliquem para conhecer os produtos, tá? Uma outra coisa que eu tô fazendo, essa é para brinde, tá? Eu já fiz, aliás, eu queria até mostrar para vocês, mas eu não consegui imprimir. Eu tô tentando abrir aqui para ver se vai. Eu fiz um calendário
pro ano, um calendário mensal, com todos os meses agora de 2020 e com todas as datas comemorativas. Foi uma sugestão que eu recebi da Nadir, deixa eu ver se é a Nadir. Foi a Nadir lá no Facebook, me mandou uma mensagem sugerindo fazer um calendário com datas comemorativas. Nadir, tá pronto. Eu vou colocar pra gente compartilhar. Eu acho que eu vou conseguir mostrar pra vocês. Mas como é na tela, acho que não vai dar pra ver muito bem não, né? Deixa eu mostrar assim. Essa aqui tá na tela do iPad, só pra vocês terem noção. Esse aqui é o mês de março, então é um calendário com todos os meses, com todas as datas comemorativas para lembrar e para facilitar, e vai ser brinde. Eu vou postar lá no blog, eu falo blog, tem hora que eu falo blog, tem hora que eu falo site, eu adoro ensinar.com. Eu vou postar lá de brinde para vocês. Ele vai fazer parte do organizador anual, que tá na moda a gente chamar de planner, que eu tô terminando também, tá? Mas esse já tá pronto, eu vou ver se consigo postar até amanhã, tá? Que é mais um brinde para facilitar o nosso planejamento aí do ano inteiro. O que eu quero dizer sobre esse calendário que eu fiz é que eu não acredito que a escola deva funcionar em torno das datas comemorativas, tá? Elas fazem parte do nosso calendário, óbvio, mas eu não vou girar em torno dela, ok? Eu vou aproveitar algumas datas para criar projetos. Por exemplo, coloquei lá eu fechei aqui, mas é o Dia da Saúde e da Nutrição. Por que não criar uma semana da saúde e da nutrição dentro do meu conteúdo de ciências para falar de alimentos naquele ano específico que tem esse conteúdo? Por que não usar essa semana para falar disso? Então eu coloquei lá, assim, datas que podem dar boas ideias de projetos dentro daquela época específica. Não necessariamente tudo que tá lá é para ser comemorado. Quem já assistiu meus vídeos sabe que eu não sou muito assim, né? Deixa eu ver mais o que eu ia falar. Uma rede de apoio, já falei. Bem, gente, vocês têm perguntas? Me digam aí se teve perguntas que eu não li, porque como vocês sabem, eu fui falando e tentando ler aqui. Calma aí que alguém me disse aqui alguma coisa. Na loja vai ter conteúdo para quarto e quinto ano? Ana Paula, vai, tá? Realmente, quarto e quinto ano é o que eu produzo, o que eu tenho produzido menos, porque não é a turma que eu tenho esse ano. Simples assim, né? Então eu acabo produzindo muito de acordo com a demanda das minhas turmas. Mas eu vou produzir para quarto e quinto ano também, principalmente na área de leitura e escrita, tá? Porque é um dos itens que eu acho muito falho na educação em geral, que é leitura e escrita. Não tô falando só ler e escrever, e aí é um outro workshop que a gente tem, que são as atividades de leitura, os processos de leitura, desenvolvimento de fluência na leitura, e aí quando a gente fala de leitura e escrita entra ortografia também, como trabalhar a ortografia sem ser uma coisa que seja cansativo, como trabalhar o processo da escrita, isso no quinto ano. Ele já tem que chegar ao quinto ano sabendo isso, não é no quinto ano que ele desenvolve, para chegar no ensino fundamental 2 com uma escrita completamente organizada. Então é muito importante a gente desenvolver. Eu vou criar produtos pensando nisso, tá? Gente, eu tô vendo que vai encerrar. Faltam 1 minuto e 54 para o tempo máximo da live no Instagram. Então ela tá me avisando aqui que vai me cortar. Então eu preciso me despedir de vocês. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Nesse momento a gente tem 23 pessoas no Instagram, 18 no Facebook e no YouTube eu não sei ver quantos tem. Mas obrigada pela companhia de vocês. Eu quero desejar um ano de 2020 fantástico, de muito sucesso para todos vocês e que a gente possa continuar compartilhando, trocando ideias. Se ficou dúvida, se ficaram dúvidas, vocês sabem que podem me encontrar no e-mail, euadoroensinar@gmail.com. No Instagram, eu adoro ensinar também, adoro ensinar. No Facebook, eu adoro ensinar. Vocês jogou no Google, eu adoro ensinar, vocês vão me achar. Ok? Que o ano seja fantástico, que a gente troque muito durante o ano inteiro. O que eu prometi que vou postar, vou colocar lá no site, tá? Até amanhã.
Obrigada, Valéria. A gente se vê nas próximas. E obrigada por tudo, gente. Não esqueçam, se ficaram dúvidas, tá? Podem mandar para mim que eu respondo, ou individualmente, ou em postagem nas redes sociais. Espero vocês no canal, curtam lá, sigam, que fica mais fácil da gente mandar informação. Que bom que você gostou, Cristina. Espero ter trazido algumas inspirações, ajuda. E lembrando que nem tudo a gente precisa começar do zero, tá? Um beijo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.